Você já sabe seu propósito para 2025? Ainda não? Confesso que eu já passei por isso. Fica nesse vídeo que a gente vai compartilhar. Eu vou falar vários insights de como você aí entende como que funciona essa questão de propósito, processo, que loucura, que bagunça. Vamos lá comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Esther Lopes, estou no YouTube já há algum tempo, gravando sobre diversos assuntos. Ano retrasado eu também falando sobre desenvolvimento interno, transformação também. Para plantar semente na transformação, nem que seja de uma pessoa, já vai ser maravilhoso. Pessoal, o propósito, ele só aparece para quem vive o processo, para quem consegue suportar. Se você está passando várias vezes pelo mesmo problema, Deus está te dando a oportunidade de ser modelada e de se transformar como ser humano, de evoluir. Então, se você está repetindo os mesmos ciclos, como já tem um vídeo aqui só de ciclo, né? Mas se você está passando pelos mesmos ciclos, pelos mesmos problemas, você não está pronto para viver o seu propósito. Porque você está passando ainda pelos processos de aprendizado. E é isso que Deus requer da gente. A gente evoluir, vira 0,001 do que Jesus Cristo foi na Terra. Porque Jesus era um ser de ação. E propósito sempre vai estar linkado com pessoas, tá? Sempre vai estar linkado a alguma coisa com pessoas. Claro que a transformação interna, isso daí é fato. Porque nós não... Primeiro a gente tem que servir a nós mesmos. Isso é fato. A primeira pessoa que você precisa servir é você mesmo. Porém, o propósito ele vai sempre estar ligado em você servir o outro, né? Amar a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo. Você vem primeiro. Então, assim, se você está passando por algumas situações difíceis na sua vida, seja até mesmo financeira, de entrando e saindo, você continua no vermelho, é porque você ainda não aprendeu o que você precisa aprender. Mas, Esther, como que eu faço para aprender? Calma, você vai aprender. Se você está... Lista o problema... Faz o seguinte, vamos fazer um exercício. Lista o problema que todo ano você entra reclamando dele, pra ficar mais fácil. Lista, tipo, falar, o mais, porque assim, é complicado a gente falar um monte de meta. Um monte de meta, não, um monte de problema. O problema a gente acaba tendo, mas assim, o que mais te afeta, que você entrando e reclama? Beleza, então, vamos supor que é gestão financeira, tá? Tô dando um exemplo. Comece, eu sempre falo isso, mas porque é essencial, gente. Começa a ver pessoas que têm um bom desempenho nesse departamento. E começa a acompanhar, não só no Instagram, começa a vivenciar com pessoas que têm uma visão economicamente macro, digamos assim. Seja no seu trabalho, seja na sua família. Cola junto dessas pessoas, entenda um pouquinho do que elas estão fazendo. Mas eu ganho pouco, não tem problema. Lembra do pouco? É com pouco que você tem que começar. Que você tem que começar a mudar a sua mentalidade. Para Deus te dar muito, para você saber administrar. Se você não administrar um pouco, Deus não vai te dar muito, não adianta. Então assim, cola nessa pessoa. Começa a ver conteúdo. Mas tipo, eu tô muito no vermelho. Eu não... Começa a cortar gastos. Começa a mudar. Porque se você não mudar de cortar gastos, de falar, eu tenho 10 reais, então eu vou guardar esses 10 reais, vou deixar no CDB da Nubank, rendendo 100% de CDB, que é um investimento que tá ok. Não é arriscado, você não tá investindo em ações, mas tá ok. Então assim, se você começar a fazer isso aos poucos, você vai começar a se transformar. E se você se transformar, você não vai mais repetir o mesmo erro, você vai aprender. E você fazendo isso, você vai poder até ajudar quem tá passando por esse processo. Ou você vai para um novo problema, digamos assim. Agora o objetivo é eu emagrecer. O objetivo é eu melhorar como pessoa. Esse ano a minha palavra é coragem. E depois eu vou falar para vocês o porquê. Algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Porém, tem duas chaves que eu preciso virar na minha vida. É ser mais empática. Nossa, Esther, mas você não é empática. Eu sou, porém, eu peco em alguns momentos com relação à educação, às vezes, dependendo da situação, me deixa estressada, e eu quero melhorar nesse aspecto. Meu marido me ajuda muito nesse sentido, porque ele me bota, tipo, às vezes esses dias eu tava em uma ligação, eu desliguei e não falei obrigada. Ele, nossa, você não falou obrigado? Olha só o insight. Tem alguém que te puxa, e às vezes, se fosse uma outra pessoa, eu ia falar, o que você tem a ver com isso? Eu falo obrigado se eu quiser. Mas, cara, vamos analisar o que eu posso melhorar com isso, se ele tá falando tanto. O que seu marido critica tanto que você precisa fazer e você não faz? Vamos começar dessa forma, entendeu? Tá, mas não vou misturar os assuntos, porque senão vai ficar complicado. Vamos lá. Você vai entender que você tem uma coisa que você precisa melhorar macro. Mas até pode ser isso, né? Um exemplo, seu marido falar que você não gasta muito, sua esposa fala isso pra você.
Então, você vai focar nessa sua área financeira. Você conseguindo vencer essa etapa, você já vai ter evoluído. Eba! Mas aí eu vou descobrir meu propósito? Não necessariamente. Porque o propósito, além de você precisar evoluir nos problemas que você tá, você vai precisar se desconstruir para ser um ser humano melhor, tá? Você precisa estar apegado a ser um ser humano melhor. Porque, gente, não faz sentido a gente tá aqui e, tipo, nós temos Jesus como nosso professor, nosso pastor. Então, a gente precisa se apegar nos ensinamentos dele, em cada ação. Eu falo e eu sempre volto pra mim, porque aqui o YouTube é um espelho da minha vida. Eu tento me pegar em cada situação. Poxa, eu falo tanto que sou caridosa, mas pego tanto de dinheiro e, sei lá, não dou cesta básica. Que diferença vai fazer na sua vida uma cesta básica, um saco de arroz? Se você não ajudar um pouco, Deus não vai te colocar no muito. Então, começa a fazer agora. Enfim, tá. Ok, mas então você precisa se linkar a esse tipo de processo, entender onde você precisa melhorar, tá bom? Beleza, já é um passo maravilhoso. Ok, mas e o meu propósito? No meu caso, eu vou compartilhar com vocês. Eu passei por muitos desafios e algumas coisas que aconteceram na minha família, até com relação à doença, fizeram abrir meus olhos e fizeram eu entender que o que eu tô passando agora, tem muita gente que tá buscando o vazio que eu sentia com relação à vida, a tudo, a entender por que nós estamos aqui, que eu sentia. E aí tudo era afetado, porque aí entra questões financeiras, enfim, tudo. Eu falava, será que tem mais pessoas que estão passando por esse processo e que estão precisando de um aconchego, de consolo? E aí eu decidi retomar pro YouTube e conversar com vocês. E aí, se você for ver, meus vídeos todos é pautados nisso. Eu nem sabia muito o que falar. Até hoje eu não sei, na verdade. Mas assim, tô tentando me aprimorar. O que eu falo pra vocês? Situações que passei no meu trabalho, de fofoca, de eu ficar longe de pessoas que tá fofoca. Ai, gente, eu passei por aquela situação onde me colocaram à prova, vieram contra mim e eu me afastei. Eu consegui ter controle emocional pra eu não perder as estribeiras. Então, tudo que eu venho aqui eu compartilho com vocês. Esse é o meu propósito. É compartilhar esse meu processo com vocês e fazer vocês entenderem que você se transformando como pessoa, o externo ele vai vir. E o que significa o externo? Você vai ser uma pessoa mais saudável, porque aí vem consequentemente, né, tudo. As pessoas vão notar que você é uma pessoa que tá buscando ali, né, se aprimorar, se aperfeiçoar, ter uma convivência melhor. E o financeiro, ele também vai vir. Porque se você tiver alinhado em todas as outras partes com relação, né, a não, preciso ser uma esposa melhor, preciso ser uma filha melhor, preciso gastar menos, preciso ter uma fonte de renda. Se você for começar a linkar todos os aspectos da sua vida, o externo, ele vai vir. E você, né, sendo uma pessoa plena por dentro, você vai alcançar o extraordinário fora. É doido isso, né? E quando eu comecei a entender, eu falei, gente, eu acho que eu tô meio doida. Falei, eu preciso compartilhar, porque hoje eu falei no Instagram, mas eu queria deixar aqui no YouTube, porque vocês, como eu já falei, aqui, né, aqui é de fato a minha casa, eu gosto de compartilhar no YouTube, enfim. Mas assim, tenta focar em uma coisa que você precisa melhorar esse ano. O que as pessoas falam que você precisa melhorar tanto? Que falam? Eu sei que eu me desconstruí porque eu era uma pessoa muito irritada, muito nervosa. Eu era muito tipo meu pai, assim, sabe? Que não aceita levar desaforo e tal. E eu me desconstruí de uma forma que às vezes eu preciso até ser mais um pouco ativa, porque eu vim para um lado muito oposto. E eu preciso me posicionar mais e ter mais argumento. E eu falo, até gravo vídeo de quanto isso é importante também. Então eu tô trabalhando nessa parte em mim. Então assim, o que mais as pessoas falam de você? Você é muito estourado. Você é muito ranzinza, tudo você fica com raiva, você é muito casca de ovo. E o propósito para você alcançar ele, você tem que se desconstruindo dessas coisas, esses apegos que a gente tem. Entende? Você tem que olhar como um todo, deixar de mimimi, sabe? Tudo fica com raiva, não libera o perdão. Perdão é para você, independente do que façam, é para você. E quando você entender que essas são as chaves, você vai encontrar o seu propósito. Deixa eu falar. Pô, é isso. Aí, um exemplo, se você se der muito bem em gestão financeira e você já tiver esse dom, porque em alguns momentos até nasce com você o dom, né? Ele só vai ser potencializado. Um exemplo, eu já nasci com isso de economizar, então provavelmente esse vai ser seu dom. Você só vai precisar se aprimorar como pessoa, passar por alguns problemas, alguns desafios para te moldar, até para você ser forte, para quando você for ver seu propósito, você tá firmado naquilo que você acredita, porque você passou pelos processos e você viver com plenitude, servindo as outras pessoas e automaticamente você vai ter retorno financeiro, retorno de afeto, retorno de
de contentamento interno, que isso daí não ninguém paga. Pessoal, é isso então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se fez sentido pra vocês também, mas é um pouquinho do meu olhar sobre o propósito e como eu tô nessa luta e nessa busca também, tá? Mas vai ter muito mais vídeo, 2025 só tá começando. É isso, um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Seja protagonista da sua história. Não aceite não como resposta na sua vida. E sucesso é uma decisão. Falha, afirme isso pra você. Sucesso é uma decisão. Decida ter sucesso hoje, agora. Tchau, fui.